Olá para todos, boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Eu espero que a gente tenha uma tarde bem produtiva e que possamos discutir algumas questões desse tema que é tão importante e contribuir com esse mês de discussão a respeito da saúde da mulher. Então o tema de hoje é mulher e tabagismo, né? O meu nome é Ana Luísa Curialau, eu sou médica epidemiologista, eu trabalho com o tema de controle do tabagismo há algum tempo, há basicamente 10 anos, e atualmente sou professora do Departamento de Saúde Pública da Universidade Federal de Santa Catarina. Então a minha intenção nessa webconferência é que a gente possa discutir, né, e que eu possa descrever para vocês os principais indicadores epidemiológicos do tabagismo segundo o sexo, com enfoque nas mulheres, obviamente, no Brasil, né? Discutir tanto a prevalência, o percentual de fumantes entre adultos, entre adolescentes, né, com foco nos escolares, sempre enfocando a questão feminina e apresentar os principais impactos do tabagismo na saúde das mulheres. Então, eu começo contextualizando ou dando a dimensão do problema no Brasil atualmente, né? Nós temos uma pesquisa realizada em 2013, que é a Pesquisa Nacional de Saúde, e ela identificou que naquele ano 14,7% da população adulta brasileira se disse fumante, né? Declarou ser usuário atual de algum produto do tabaco. Para vocês terem uma ideia, isso equivale a 30 milhões de adultos fumantes. Uma outra forma de enxergar esse número é dizer de cada 100 adultos, praticamente 15 deles são fumantes. Com foco especificamente nas mulheres, considerando somente as mulheres, o que a gente encontrou, né, o que foi identificado nessa pesquisa é que 11% delas se declararam fumantes. Isso quer dizer que de cada 100 mulheres adultas, 11 são fumantes. Isso equivale em torno de 11 milhões de mulheres no Brasil fumando em 2013. Isso é importante, esse número é relevante. Qual é o problema disso? É o que nós vamos discutir daqui para frente. Então, aqui vocês têm mais um gráfico que nos dá a ideia do tamanho desse problema, não só no Brasil, né, que a gente tem nas 3 primeiras colunas, como também ao longo das macro-regiões, das regiões brasileiras. Então nós temos esse gráfico, ele apresenta o percentual, a quantidade de fumantes, né, entre os adultos, segundo regiões do Brasil e segundo o sexo. Então a gente tem os mesmos valores, né, e o que chama atenção neste gráfico? Primeiro, chama atenção que existe uma disparidade, sim, entre as regiões, né? A gente identifica que o Sul e o Sudeste apresentam um percentual mais elevado de fumantes. E chama atenção as mulheres na região Sul, que é onde a gente tem a maior prevalência de 13,3% das mulheres fumantes. Então, esse dado também é da Pesquisa Nacional de Saúde. Aqui, essa tabela, ela apresenta a prevalência de tabagismo entre adultos em diferentes anos. Foram 4 pesquisas realizadas em nível nacional. Essas pesquisas, elas não têm a mesma metodologia, ou seja, teoricamente a gente não pode compará-las diretamente, mas todas elas tiveram uma amostragem nacional, representativa do país, e de alguma maneira elas nos dão uma noção de como é que isso está evoluindo, como é que esse percentual, a quantidade de fumantes, tanto o percentual total quanto entre homens e entre mulheres, está evoluindo ao longo dos últimos anos no Brasil. Então nós temos a primeira pesquisa, que é a Pesquisa Nacional sobre Saúde e Nutrição, que foi realizada em 1989, e ela identificou praticamente que 35% dos adultos eram fumantes naquele momento. Isso equivale a dizer que de cada 100 adultos em 1989, 35 fumavam, sendo que entre os homens esse percentual era de 43, ou seja, de cada 100 homens adultos naquele ano, 43 homens fumavam. É um percentual bastante elevado, né? E entre as mulheres, 27%. O que a gente pode ver é que ao longo dos anos tem uma diminuição dessa prevalência, desse percentual, né? Até que nós chegamos em 2013 com a Pesquisa Nacional de Saúde, que identificou que essa prevalência estava em torno de 15%, sendo que entre as mulheres de 11%. Então são dados que por um lado nos deixam contentes,
né, houve sim uma diminuição da prevalência no Brasil, e isto reflete as políticas de controle de tabagismo que estão sendo implementadas tanto em nível nacional quanto alguns estados e municípios que implementaram isso, mas não nos deixa tranquilo por completo. Porque o tabagismo é um importante fator de risco para muitas doenças, e essa prevalência, essa quantidade de fumante, apesar de ter diminuído, ainda representa uma quantidade importante da nossa população, uma quantidade que sim pode ser orientada, tratada e prevenida de várias doenças, né? Falando em doenças, o gráfico que nós temos aqui, ele nos mostra que o tabaco ele é fator de risco para 6 das 8 principais causas de morte no mundo. Então, aqui nós temos listadas as 8 principais causas de morte, de mortalidade no mundo. A cardiopatia isquêmica, a doença cerebrovascular, a infecção do trato respiratório inferior, doença pulmonar obstrutiva crônica, HIV, AIDS, né? Doenças diarreicas, tuberculose, câncer de traqueia, bronquio e pulmões, e em cada uma delas, né, dessas 8 principais causas, em 6 delas o tabaco é fator de risco e responsável por uma quantidade de mortes, né? Umas mais, outras menos, mas se nós formos olhar a participação do tabaco, né, do consumo de cigarros no câncer de traqueia, bronquio e pulmões, essa quantidade que está rasurada, né, que está com os riscos azul e branco, a gente percebe que o tabaco contribui muito para a mortalidade por esse tipo de causa, né? Quando a gente está falando de algumas doenças, das mais prevalentes, das que ocorrem com maior quantidade na população brasileira, nós falamos do que se convencionou chamar de doenças crônicas não transmissíveis, que são 4 principais doenças, né? As doenças cardiovasculares, o câncer, o diabetes e as doenças respiratórias crônicas. Esses 4 grupos de doenças, porque na verdade cada doença que a gente está citando aqui, ela representa um grupo com várias doenças ligadas a ela. Esses 4 grandes grupos de doenças, chamados de doenças crônicas não transmissíveis, elas têm fatores de risco em comum, como o tabagismo, alimentação inadequada, inatividade física e o uso nocivo de álcool. O que a gente pode ver é que o consumo de tabaco é fator de risco para as 4 doenças. Ou seja, se a gente conseguir evitar que uma pessoa pare de fumar, ou que ela não comece a fumar, a gente consegue prevenir ou diminuir o risco dela para essas 4 doenças, que são as principais doenças em termos de quantidade de adoecimento e de morte no Brasil atualmente. Então, falando de doenças, né, especificamente em relação às mulheres, a gente sabe que o tabagismo é fator de risco tanto para mulheres quanto para homens, né, com diferença sim entre gênero, e além de ser fator de risco, a gente sabe que ele está associado a várias dessas doenças, desencadeando várias dessas doenças. Eu vou destacar aqui as principais que estão relacionadas não só para mulheres, tanto para homem quanto para mulheres, mas destacar os aspectos femininos em função do tema de hoje e do mês que nós estamos enfatizando os cuidados com a saúde da mulher. Então, o tabagismo é um fator de risco importante para a doença cardiovascular entre as mulheres, né? As doenças do coração, as doenças vasculares como um todo, bem como é fator de risco para as doenças pulmonares, para a doença pulmonar obstrutiva crônica, DPOC, para câncer de pulmão, câncer de mama, câncer de colo de útero, só para falar dos principais relacionados a mulheres. Mas tem vários outros cânceres que estão nessa lista associados ao cigarro, né, ao tabagismo, aos produtos do tabaco. Nós podemos falar de câncer de bexiga, de vários outros tipos, câncer de esôfago, de laringe, que também estão associados, aqui estão destacados somente os principais. Um outro impacto importante do tabagismo é na saúde reprodutiva das mulheres, né? O tabagismo é fator de risco tanto durante o período reprodutivo, né, durante a gravidez, é fator de risco para parto prematuro, para baixo peso ao nascer e
também a questão do fumo passivo, né? A mulher sofrendo, sendo vítima da exposição à fumaça ambiental do tabaco, mas também a mulher expondo seus filhos à fumaça ambiental do tabaco, ao fumo passivo. A questão do fumo passivo a gente vai voltar mais no final da apresentação de hoje. Bom, o problema do tabagismo não é um problema só no Brasil, né? É um problema mundial. Tanto que a Organização Mundial da Saúde lançou a Convenção Quadro para o Controle do Tabaco. A Convenção Quadro é um acordo, né? É uma convenção onde vários países assinaram e se comprometeram a implantar as políticas sugeridas pela Organização Mundial da Saúde para diminuir o máximo possível do consumo de tabaco, né? Para vocês terem uma ideia, a Convenção Quadro foi o primeiro tratado internacional de saúde pública. E ele foi muito bem recebido e os países participam ativamente desse tratado, né? Atualmente, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela conta com 193 estados ou países membros. Desses 193, 180 ratificaram, assinaram essa convenção, ou seja, se comprometeram a implantar essas políticas de controle do tabagismo, as políticas públicas de controle do tabagismo. Especificamente na região das Américas, nós temos 35 Estados-membros, né, da Organização Mundial da Saúde, das Nações Unidas, e desses 30 países ratificaram essa convenção, e o Brasil é um deles. Ele se tornou um Estado-membro e tem conduzido muito, tem sido participante ativo das negociações desse tratado, que envolve diversos países, diversos interesses comerciais, e a gente vai aprofundar um pouquinho mais isso, e o Brasil tem sido um líder nessa negociação e nessa discussão. Em 2005, o Congresso Nacional ratificou, assinou esse tratado, e um decreto presidencial em 2006 promulgou e fez com que o Brasil se tornasse parte dessa convenção. A Convenção Quadro, ela tem por objetivo proteger as gerações futuras, né, as gerações presentes e futuras das devastadoras consequências do tabagismo, né, a fim de reduzir de maneira contínua e substancial a prevalência, ou seja, a quantidade de fumantes e a exposição à fumaça do tabaco. Então, quais são as políticas sugeridas pela Convenção Quadro para o Controle do Tabaco, né? A primeira delas é proibir a publicidade, promoção e patrocínio dos produtos do tabaco. Essa é uma política muito importante. A ideia é não só que ela seja restringida, né, mas que seja banida, proibida a publicidade, a promoção e o patrocínio, ou seja, a propaganda dos produtos do tabaco. Outra medida importante, e todas essas medidas sugeridas pela OMS não são medidas que só foram testadas em nível ou avaliadas ou somente questões teóricas, né? São medidas que foram sugeridas com base na experiência de outros países que implantaram e que conseguiram diminuir a prevalência do tabagismo, ou seja, são medidas custo-efetivas e que têm a sua eficiência comprovada. Então, além de proibir a publicidade, a promoção e o patrocínio dos produtos do tabaco, nós temos uma outra política que é regulamentar a embalagem e a rotulagem dos produtos do tabaco, que nada mais é do que regulamentar a forma com que cada embalagem, cada maço de cigarro vai ser apresentado, se vai ter advertência, se vai ter quais são as frases que vão apresentar. Então tudo isso é uma questão muito importante, porque o maço de cigarro e as embalagens é um dos grandes meios de propaganda da indústria. Proteger as políticas públicas de saúde dos interesses comerciais da indústria, né? A indústria do tabaco é uma indústria muito forte, e ela tem, obviamente, interesse em lucrar com esse produto, e tem interesses comerciais. Então nós temos que evitar que a indústria interfira de maneira negativa na elaboração das políticas e na implantação dessas políticas, tanto em nível nacional quanto em nível mundial. Outra política sugerida pela Convenção Quadro é a adoção de medidas de preços e impostos para reduzir a demanda do tabaco. Isso quer dizer que quanto mais caro o preço e maior a quantidade de impostos sobre os produtos do tabaco, melhor para a saúde pública.
Por quê? Porque a gente sabe que isso desestimula o tabagismo e desestimula principalmente a iniciação por parte dos adolescentes no consumo de tabaco. Então essa é uma medida muito custo-efetiva que vários países adotam, inclusive o Brasil, e é uma política sugerida pela Organização Mundial da Saúde. Outra é a proteção das pessoas contra a exposição ao tabagismo ambiental, a fumaça ambiental do tabaco, o vulgo fumo passivo, né? É um compromisso dos países que assinaram essa convenção ter leis que protejam seus habitantes dessa exposição à fumaça ambiental, que também causa doença, que também causa uma série de problemas para a saúde. Regulamentar o conteúdo, o que vai dentro dos produtos do tabaco, se vai com aditivos, se vai com aromatizantes. Isso é um ponto muito importante, porque toda essa composição ela pode facilitar a iniciação ao tabagismo, se tem os sabores especiais, aromas especiais de cereja, de chocolate, de menta, isso tudo facilita a iniciação, ou seja, e o país tem que controlar e tem que regulamentar isso e a quantidade desses produtos em cada uma dessas substâncias, desses produtos. Outra medida importante é regulamentar a divulgação das informações dos produtos do tabaco, bem como orientar, né, informar a população dos perigos do tabaco. Um outro ponto importante, que diz muito respeito a vocês, né, é oferecer apoio para as pessoas tratarem a dependência do tabagismo. Seja através de grupos, seja através de orientação individual, seja através de orientação em grupo, através de medicação, ou seja, o país tem que oferecer preferencialmente, gratuitamente, como é aqui no Brasil, o apoio para as pessoas pararem de fumar. Um outro ponto é a questão do comércio ilícito dos produtos do tabaco, né, ou seja, evitar que tenha um grande consumo dos cigarros contrabandeados e que entre outros produtos de outros países em relação a isso. Mas uma outra política é banir, é proibir a venda para e por menores dos produtos do tabaco, né? Isso quer dizer que nem os menores de idade devem poder comprar os produtos do tabaco, nem poder vender esses produtos. E uma outra questão diz respeito, uma outra política, a apoiar alternativas economicamente viáveis à cultura do tabaco, ou seja, apoiar os agricultores que plantam fumo a substituir ou por outras alternativas a essa cultura. A Organização Mundial da Saúde também preparou um pacote que orienta e que destaca essas principais políticas e ajuda os países a implementarem essas políticas em nível nacional, né? O nome desse pacote se chama M-Power. Ele é formado pela letra inicial de cada uma dessas políticas em inglês, né? Então a primeira, o M, vem de monitorar, né? Monitorar o uso de tabaco e as políticas de prevenção, ou seja, diz que o país deve, quando ele para ter um bom controle do tabagismo e implementar a Convenção Quadro, ele deve monitorar, ele deve acompanhar a quantidade de fumantes entre adultos, entre adolescentes, né, e acompanhar à medida que ele implementa essas políticas, cada uma dessas políticas, se isso está tendo impacto na diminuição ou não desse consumo de tabaco. Uma outra política, o P, né, vem de proteger a população contra a fumaça do tabaco. O O do M-Power vem de oferecer ajuda para a cessação do fumo, né, para parar de fumar. O W vem de advertir, de orientar sobre a população sobre os perigos do tabaco. A letra E vem de fazer cumprir as proibições sobre publicidade, promoção e patrocínio, ou seja, além de ter a lei, fazer cumprir, fiscalizar, né, e acompanhar a implementação dessa política. Que não, o primeiro passo é a gente ter a lei e o segundo passo é garantir que ela seja efetivamente implementada e fiscalizada. E por último, o R vem de aumentar os impostos sobre o produto tabaco. Esse é o grupo básico das medidas para diminuir a prevalência e o consumo de tabaco no país. No Brasil, quem coordena isso, o Instituto, o representante do governo nessa implantação é o INCA, o Instituto Nacional do Câncer. Ele não faz isso sozinho, né? Ele coordena uma rede no qual as secretarias estaduais de saúde, as secretarias municipais de saúde, ou seja, vocês fazem parte,
e não é composto, esse programa não é composto somente pela cessação do tabagismo, né? É composto por pelo menos outros pilares que fala da prevenção do tabagismo, né? Ou seja, evitar a iniciação e uma série de outras questões além da cessação. Então o INCA, ele coordena essa rede, ele trabalha junto com a Secretaria de Vigilância em Saúde, com a SVS, que é responsável por monitorar a quantidade de fumantes, bem como junto da Anvisa, que também é responsável por outra parte, né, por outro conjunto das políticas que estão sendo implantadas no Brasil. Então todas essas questões que eu estou comentando, desde da Convenção Quadro até o M-Power, vocês podem encontrar isso na internet facilmente, né, ou se não, no próprio site do INCA, que está aqui citado, vocês têm essas informações. Bom, aqui esse gráfico que nós temos é uma apresentação muito resumida de como essas políticas e os anos que elas foram implantadas no Brasil, e junto a gente tem a prevalência de tabagismo tanto em homens, que é a linha azul, quanto em mulheres, que é a linha vermelha, ao longo dos anos, né? Aqui basicamente de 1989 a 2009. Então a gente tem, por exemplo, no ano 2000, quando foi implantada os alertas com fotos e com as advertências sanitárias nos maços de cigarro. E o que a gente vê é que à medida que essas políticas são implantadas, vai diminuindo a prevalência de tabagismo, com destaque para a questão dos preços impostos, dos preços, né, dos produtos do cigarro, dos produtos do tabaco, especialmente o cigarro. Então, em 1989 nós tínhamos um cigarro muito barato, o que era coerente com prevalência muito alta, né, com quantidade de fumante muito grande. Então naquela época era R$1,58, não sei exatamente a equivalência, mas hoje em dia a gente tem um cigarro que custa em torno de em 2010, né, 3,64, atualmente em torno de 3 e alguma coisa, e R$5, ainda é um cigarro barato. Ainda se espera, em termos de saúde pública, que haja um aumento desse preço para proteger a nossa população. Então, o Brasil implantou essas políticas, nem todas e nem todas da forma que poderia implementar, com a intensidade que poderia implementar, né? Implantou várias delas, várias de maneira bastante exitosas, e a gente vai discutir um pouco disso nesse próximo slide. Então esse slide traz um estudo que foi feito pelo grupo de epidemiologistas do INCA, né? No qual, esse estudo está em inglês, mas eu vou traduzir o que ele diz. Ele basicamente, ele pega estudos que mediram a prevalência de tabagismo em 2 anos, né, em 1989, que a gente já tinha comentado, que estava em torno de 35, em 2010 um outro estudo que estava em torno de 16,8, ou seja, uma queda na prevalência de tabagismo de praticamente 50%. As medidas que foram implantadas nesses anos fizeram com que ocorresse uma diminuição de quase 50% da quantidade de fumantes no país, o que é uma coisa muito boa, né, um impacto muito bom, mas que não nos deixa completamente tranquilos, porque olhando essas medidas que tinham sido implementadas naquele momento, a gente vê que a gente ainda pode avançar muito mais, né, e é isso que se espera e é isso que se deseja. Então, o que a gente pode ver? Que entre todas as políticas que foram implantadas neste período, a política de aumento de preços e impostos foi a que mais contribuiu, foi responsável por quase metade dessa queda na prevalência de fumantes. A restrição da propaganda, promoção e patrocínio, e nessa época a gente não podia falar em proibição completa, porque não tinha sido proibido mesmo completamente, tinha sido restringida a propaganda, o que já foi um avanço, mas essa política ainda pode contribuir muito mais, né? E nesse período ela foi responsável por 14% dessa queda de 47,5% na prevalência do tabagismo. Os ambientes livres de fumaça do tabaco, que naquele momento não era uma lei nacional, né? A lei antifumo, ela não era uma lei que estava implantada em todo o Brasil, eram alguns estados, como São Paulo, como Rio de Janeiro, e alguns municípios tinham implantado essa lei, mas isso não era uma lei que estava em todo o território nacional. Então, apesar disso, mesmo assim ela contribuiu com 14% dessa diminuição
da prevalência de fumantes. As advertências sanitárias contribuíram com 8% e as campanhas de conscientização com 6%, e os programas de tratamento, apesar de todas as dificuldades que eu sei que vocês devem ter nessa implantação, né, na questão toda de equipe, de treinamento, de distribuição de medicação, mesmo assim contribuiu e muito para a queda da prevalência de fumantes. Então é importante que vocês tenham claro que o trabalho de vocês contribui bastante e que a gente vê resultados e que a gente e esses números, na verdade, são pessoas que foram protegidas e doenças evitadas. É importante vocês terem a dimensão do trabalho de vocês em relação a isso. Esse gráfico, ele apresenta a tendência da mortalidade por crônicas não transmissíveis no Brasil nesses 3 anos, 1996, 2000, vocês me desculpem que ali faltou um 0, e 2007. O que a gente vê nesses 3 anos, a mortalidade, né, a quantidade de mortes no Brasil, o que a gente vê é que houve uma diminuição das mortes por doenças crônicas não transmissíveis, doenças cardiovasculares e doenças respiratórias crônicas. Ainda assim, as doenças crônicas não transmissíveis, e entre elas as doenças cardiovasculares, são a principal causa de morte no Brasil. Mas se verifica uma tendência, uma queda do coeficiente padronizado de mortalidade por essas causas, e uma das possíveis explicações, uma das causas que contribuíram para isso, foi justamente essa diminuição que a gente comentou aqui, fruto dessas políticas e do trabalho do INCA, do governo, de vocês, nessa proteção da saúde das pessoas. Então, voltando aqui, sem confundir vocês, a gente viu que as doenças cardiovasculares diminuíram, que a respiratória crônica diminuiu, mas que algumas doenças, por exemplo, como o câncer, a quantidade de morte não apresentou queda importante ao longo desses anos, né? E a gente vai discutir isso um pouco nos próximos slides. Aqui nós temos a evolução temporal da mortalidade pelos principais tipos de câncer nas mulheres no Brasil entre 1980 e 2006. Então a gente vê que o câncer de mama é o câncer que mais mata a mulher, né? E ele tem uma tendência aqui de estabilidade, com picos e uma tendência de aumento, embora não tenha nenhum teste que nos diga se isso é significativo ou não. Da mesma maneira, uma diminuição da morte por câncer de colo de útero, e o azul clarinho, a linha azul clarinho que reflete o câncer de pulmão entre as mulheres, que já esteve entre em último lugar desses principais tipos de câncer, e que ao longo dos anos tem aumentado. Vocês veem que em 2006 já ocupava a 2ª posição, fruto do comportamento das mulheres em relação ao tabagismo, ou seja, o fato das mulheres estarem fumando mais fez com que elas tenham doenças típicas associadas ao tabaco, como por exemplo o câncer de pulmão, que antes eram mais associados ao sexo masculino, por conta de que era o sexo masculino que fumava mais, né? O que a gente tem visto é um aumento do tabagismo entre as mulheres, e que agora se reflete nas taxas de adoecimento e morte por essas causas que o tabaco está associado. Aqui a gente tem a questão, antes nós estávamos falando em morte, né? Agora aqui nós estamos falando em casos novos de câncer. Aí não mais morte, né, mas doença, caso novo de doença, caso novo de câncer. O que a gente vê aqui? O INCA, ele produz uma estimativa de casos novos para cada ano. Então, em 2014, a última estimativa dele, ele esperava, ou ele estimava, que nós teríamos 57.120 mulheres recebendo o diagnóstico, um novo diagnóstico de câncer de mama nesse ano, né? Enquanto colo do útero 15.000 e traqueia, bronquio e pulmões 10.000, quase 11.000 mulheres receberiam um novo diagnóstico de câncer diretamente associado com tabaco. Então esses dados também estão disponíveis na internet, no INCA, e se vocês tiverem qualquer dificuldade, por favor, nos avisem que a gente pode identificar essas publicações e essas fontes para vocês. Então, voltando essa questão da doença, né, o que a gente viu foi, fizemos um enorme avanço no controle do tabagismo, mas precisamos continuar avançando, porque nós temos aí o reflexo de adoecimento e morte, destacando aqui a questão do câncer
da mortalidade, do adoecimento entre as mulheres, né? Mas a mensagem que tem que ficar é: avançamos bastante, mas precisamos continuar avançando, porque ainda tem muita gente fumando e tem muita gente que vai sofrer as consequências em termos de adoecimento e de morte associada ao tabagismo. Então, a minha esperança é que a gente possa continuar avançando em termos de legislação, em termos de trabalho de equipe, de uma grande equipe em nível nacional, conscientizando, apoiando as pessoas a pararem de fumar, orientando, evitando que novas pessoas comecem a fumar. Então, o Brasil, em 2011, ele publicou, ele assinou uma nova lei, né, uma lei nacional, a famosa lei antifumo, que apesar de ter sido assinada em 2011, só foi implantada no Brasil no final de 2014 e início desse ano de 2015, né, após a regulamentação. Essa lei foi um avanço porque ela fez com que o Brasil avançasse ou melhorasse a legislação, se equiparando em muitas delas ao recomendado pela Organização Mundial da Saúde. E o que basicamente diz essa lei, que já está vigorando, né, começou a vigorar em final de 2014, início de 2015. Então essa lei primeiro nos diz que a lei antifumo, ou seja, é proibido fumar em ambientes fechados em todo o território nacional. Aí não mais só em alguns estados, em alguns municípios, mas em todo o território nacional. Aumenta os preços e impostos, aumenta as imagens de advertência sanitária nos maços de cigarro, que ainda não começou a vigorar, começa a vigorar provavelmente a partir de 2016, ou seja, ao invés de ser só um lado do maço de cigarro que tem a imagem e a advertência, parte de outro lado da carteira de cigarro também vai ter advertência, e essa lei proíbe a publicidade em pontos de venda. O que é isso? Né? O ponto de venda é a padaria, o supermercado, é a banca de jornal que vende cigarro e que até esta lei, o início dessa lei, né, podia botar propaganda na parte interna. Como nós temos muito ponto de venda espalhado por todo o Brasil, e a grande maioria deles vende cigarro, e tinha propaganda, ou seja, apesar de nós termos uma lei que proibia propaganda na TV, no rádio, nas revistas, em jornais, naquele momento a gente tinha uma lei sim que proibia essas propagandas, mas permitia a propaganda na parte interna dos pontos de venda. Então por isso que a gente falava que a propaganda não estava proibida, ela só estava restringida, e essa permissão ou essa brecha na legislação fazia com que ainda a gente visse muita propaganda de cigarro espalhada pelo país. Essa lei proíbe isso, e agora as vigilâncias sanitárias e as visas estão conseguindo implantar e fiscalizar cada vez mais, e se espera que essa lei, além de conseguir este avanço que é proibir a propaganda, que a gente consiga conscientizar os nossos legisladores de que a gente precisa avançar um pouco mais. O que é esse pouco mais? Ou seja, essa lei proíbe a propaganda, mas ainda permite a exposição do maço de cigarro, ou seja, a exposição da carteira. E o maço de cigarro é um dos principais meios de comunicação da indústria do tabaco com os seus usuários, né, ou com os novos usuários. Então é importante que a gente também proíba a exposição do maço de cigarro nos pontos de venda, como muitos países já estão fazendo, né? E aqui a gente tem uma foto desses pontos de venda, e aqui nós temos uma criança, e se vocês verem, existe uma proximidade muito perigosa entre a exposição dos maços de cigarro e os doces, as balas, que chamam a atenção das crianças, né? Então esses expositores dos maços de cigarro, eles ainda são muito chamativos, muito atraentes, e atraem muito a atenção das crianças, e tem pesquisas que já nos mostram que existe associação entre a exposição do maço de cigarro, ou seja, entre o adolescente que frequenta e que vê essa exposição, e a iniciação ao tabagismo. Ou seja, a gente já evoluiu com essa lei e espera que a gente possa evoluir ainda mais, proibindo a exposição dos maços de cigarro e assim ajudando a diminuir a iniciação ao tabagismo por parte dos adolescentes. Falando em adolescentes,
Nós já vimos a questão da prevalência da quantidade de fumantes em adultos, mas a questão entre os escolares, né, entre os adolescentes, é uma questão bastante importante que merece atenção da nossa parte. Aqui vocês têm nesse slide a prevalência, ou seja, a quantidade de fumante por sexo, de acordo com os dados da PENSE, da Pesquisa de Saúde Escolar, realizada em 2012. O que a gente vê em escolares do 9º ano do ensino fundamental. Estamos falando aí de 13 a 15 anos, né? Ou seja, adolescentes, jovens, que apesar de muito jovens, já fumam. Né? Nesse período no Brasil, nesse ano, 5% desses jovens já declararam ter fumado cigarro nos últimos 30 dias. E chama atenção Florianópolis, né? Essa pesquisa foi feita, é uma pesquisa que foi feita nas capitais e não no Brasil inteiro, né? Ela foi feita nas capitais. Florianópolis, obviamente, foi uma das capitais pesquisadas e é uma das capitais que tem a maior quantidade de fumantes nessa faixa etária. E chama atenção duas coisas, né? A quantidade de fumante aqui na região sul, nessa faixa etária, bem como a quantidade de fumante entre as mulheres, né? O que era um vício masculino, tem se feminilizado e cada vez se tornado um problema entre as mulheres, e aqui a gente já vê as meninas fumando mais do que os meninos em Florianópolis. Mesmo que isso não tenha uma diferença significativa do ponto de vista estatístico, essa é uma tendência que tem sido verificada de não haver mais diferença entre os sexos, entre gêneros nessa questão, o que preocupa bastante, né? Porque cada vez mais as mulheres estão fumando e isso repercute numa série de questões, como a gente já viu, na questão reprodutiva, na questão do fumo passivo, que eu gostaria de falar. A gente já está encerrando o nosso tempo, mas eu não queria encerrar sem comentar com vocês essa questão da mulher, tanto sendo vítima do fumo passivo, né, como também expondo outras pessoas, os filhos, à questão da fumaça ambiental do tabaco. E aí sempre a pergunta é, fumaça ambiental, ou seja, o fumo, a fumaça do tabaco, ela faz mal para a saúde? E a resposta é sim, ela faz mal. E vocês têm que ter muita convicção em relação a isso, na hora de orientar os pacientes, na hora de recomendar, porque essa lei, a lei antifumo, ela protege contra a fumaça do tabaco em ambientes públicos, mas não protege em casa, né? Então já foi um avanço, mas cabe a nós também orientarmos, cabe a nós como equipe de saúde orientarmos as pessoas a não fumarem em casa, a não exporem nem os seus familiares, especialmente não exporem as crianças à fumaça do tabaco em casa, porque ela está sim associada com adoecimento, né, com aumento de risco para uma série de doenças, ou seja, mesmo se a pessoa não fuma, só pelo fato dela respirar continuamente a fumaça do tabaco, ela pode ter sim câncer de pulmão, doença cardiovascular, exacerbar asma. E as crianças, o que se vê é que criança que é exposta à fumaça ambiental do tabaco, que os pais são fumantes, ela tem maior risco para síndrome da morte súbita infantil, infecção respiratória aguda, otite média e sintomas respiratórios. Então é uma questão muito importante. Eu gostaria de ter sensibilizado vocês e que a gente possa sempre recomendar, orientar, esclarecer os nossos pacientes, os frequentadores das unidades, para que a gente possa prevenir essa questão, que é uma questão bastante importante em termos de saúde. Em resumo, o que nós vimos hoje foi, nós comentamos sobre os indicadores epidemiológicos, a quantidade de fumantes no Brasil por sexo, né, com enfoque nas mulheres, tanto entre adultos quanto escolares, e o impacto do tabagismo na saúde das mulheres, com destaque para as doenças crônicas não transmissíveis e para o fumo passivo. Eu encerro aqui, antes de deixar o meu contato, sugerindo uma leitura para vocês que é bastante interessante, que se chama Impacto do Tabagismo na Saúde Feminina. É uma publicação que foi coordenada pela Aliança de Controle do Tabagismo e que resume de uma maneira bastante clara, bastante objetiva, todos esses tópicos que a gente comentou hoje. Ele está disponível online e é uma leitura que, além de resumir, ela faz referência a diversos outros artigos que podem ajudar caso alguém queira aprofundar o estudo nessa área. Eu cito também, deixo uma bibliografia complementar que eu utilizei para a elaboração dessa apresentação, e deixo o meu contato
no Departamento de Saúde Pública da UFSC para responder perguntas ou discussões através de e-mail, por telefone, além do dia de hoje. Eu agradeço a atenção de vocês e espero que a gente siga trabalhando e diminuindo a quantidade de fumantes no Brasil. Obrigada. Jaraguá do Sul está perguntando, né, dizendo que algumas pessoas às vezes falam sobre a dependência psicológica, né, do tabagismo. Se você, Ana, poderia falar um pouco sobre essa questão. Então, bom, primeiro obrigada pela avaliação da web. Eu espero que tenha sido clara e objetiva, e qualquer dúvida, de novo, estou à disposição. As duas perguntas que eu estou acompanhando aqui, eu gostaria de comentar um pouco. Em relação à dependência, né, é ótima essa pergunta, porque a gente tem que ter clareza que a dependência do tabaco, né, mais claramente do cigarro, mas não só do cigarro, porque hoje a gente tem uma série de produtos aí invadindo o mercado, narguilé, outros produtos do tabaco, até o cigarro eletrônico, né, que eu acho que são temas muito importantes que a gente tem que estar se atualizando para poder discutir isso com clareza com os adolescentes, com essa nova geração. Mas a gente tem que ter claro que não estamos falando só de uma dependência física, né, tem sim uma dependência psíquica, e isso tem que ser abordado nos grupos quando a gente está trabalhando a questão do tabagismo, porque os pacientes que estão querendo parar de fumar, eles precisam de apoio para lidar com essa questão física, mas também com a questão psicológica, que é muito importante. O INCA, ele tem o programa, né, e ele tem 4 livros que ele orienta como montar esses grupos e que temas discutir, né, e esses temas eles não estão sugeridos por acaso, eles justamente são sugeridos nos momentos que a pessoa tem, que a pessoa que está tentando parar de fumar tem aquelas dificuldades, né, quando ela está justamente tendo a questão da síndrome de abstinência, depois quando ela tem maior preponderância psicológica, maior preponderância da crise física, maior preponderância da psicológica. Então o INCA tem essa orientação, né, outras publicações falam disso, mas é importante a gente ter clareza que está trabalhando com essas duas questões, né? Tem uma outra pergunta, eu acho que é de Jaraguá, que é em relação à dependência química, se seria mais pesada para homens. Para os homens do que para as mulheres. Não, na verdade o que a gente sabe é que a nicotina ou a dependência, existe sim uma diferença por sexo, mas que isso seria mais desfavorável para as mulheres, né? As mulheres são mais vulneráveis e por uma questão hormonal e enzimática, elas têm maiores dificuldades em relação à cessação. Mas isso ainda é discutido, né? O que se sabe é a nicotina é uma substância aditiva, ela é muito difícil, ela é muito difícil de ser trabalhada tanto em homens quanto para mulheres, mas ela sim responde essa dependência, ela é responsiva ao tratamento, né? Ou seja, a gente não deve desencorajar os nossos pacientes quando eles chegam dizendo, puxa, eu já fumei tantos anos, será que adianta agora? Eu já fumei 30, 40 anos, será que agora adianta eu parar de fumar? Adianta. Adianta sim, a gente sabe que à medida que o tempo passa a gente consegue reverter alguns danos, não todos, né, mas consegue evitar novos danos. Então é importante a gente passar com clareza essa mensagem, né, em qualquer momento adianta sim parar de fumar, é um benefício sim parar de fumar, independente do sexo. O pessoal de Papanduva está perguntando quanto tempo de exposição para o fumante passivo pode ser considerado prejudicial. Então, pessoal de Papanduva, essa é uma pergunta ótima, né? Porque isso foi muito discutido no momento que se estava implantando a lei de ambientes livres, né? Em algum momento se tinha uma certa confusão e tal em relação a isso. Então é importante ter clareza o seguinte, que não tem nível de exposição seguro para a fumaça do cigarro. O que para algumas pessoas uma exposição mais curta já é séria, para outras não.
tem uma questão de sensibilidade individual também associado, mas não é só a questão da sensibilidade, ou seja, a fumaça faz mal para todo mundo, né? Mais rápido para uns, menos rápido para outros. Mas o que a Organização Mundial da Saúde diz, e tem muitos documentos publicados sobre isso, é que não tem um nível seguro de exposição. Dizer, olha, eu ficar exposto um dia, uma semana, 2 dias não faz mal, né? Não se sabe essa quantidade, e o que se sabe é que existe sim dano em nível celular, existe sim um adoecimento por questão somente da exposição ao cigarro e não do fumo ativo. Essa quantidade não está determinada por ninguém, né, e não se sabe qual é essa quantidade. O que se diz é evitar essa exposição. Uhum. Ana, com relação ali ainda à pergunta de videira, com relação ao narguilé, tem várias variações até de como o pessoal chama, o pessoal perguntou se tem alguma recomendação, orientação de como pode ser abordado, principalmente com os jovens, né? Essa temática. Se você, por acaso, tem algum caso, né, de algum exemplo que você viu por aí de alguma unidade trabalhando, como que poderia chamar, conscientizar, né, esses jovens ou os pais, né? Que tipo de trabalho com as escolas? Então, eu acho essa pergunta fundamental. Que bom que ela veio, né? Enfim, hoje em dia, entre os jovens, essa é a grande sensação, né? Tem cafés, locais específicos para fumar narguilé, e existe uma crença, uma falsa informação de que é natural e de que não causa mal para a saúde, e que isso é menos prejudicial do que o cigarro. Na verdade, não. Né? O narguilé, ele também contém tabaco, o tabaco também tem nicotina, ou seja, ele também tem substâncias cancerígenas, substâncias viciantes, ele também faz muito mal para a saúde, e eu acho que nós da área da saúde temos que cada vez mais nos capacitarmos para discutir isso com os adolescentes, né? Porque é uma questão nova para todo mundo. Se vocês entrarem no site do INCA, ele justamente tem essa chamada, né, dizendo que uma sessão de narguilé pode equivaler a 100 cigarros fumados. Né, o que é uma coisa que a gente não imagina, se tem a ideia de que isso é menos prejudicial, mas é uma ideia falsa. Então, primeiro a gente tem que ter clareza de que ela é sim tabaco, está sim associado com risco para a saúde, e a gente tem que trazer essa discussão. Eu não conheço experiências de grupos de tratamento ou de programas que tenham abordado especificamente isso. Mas acho que é uma questão que a gente tem que discutir sim mais aprofundadamente com quem está trabalhando com um grupo de cessação ou com orientações na escola, porque a gente precisa cada vez mais trazer esse tema, que é o tema que está surgindo, né? Que é o que está acontecendo entre os nossos adolescentes, para orientá-los, para evitar que comecem a fumar, e que isso não seja uma porta de entrada para o tabagismo, né? Para o cigarro. Então é ótima essa pergunta, obrigada. Isso que a gente está falando do narguilé, só a essência e a água, né? Ainda tem todo o risco da questão das misturas que o pessoal exagera. Muito bem lembrado, né? Isso a gente está falando só dos riscos associados ao tabaco. Ótima essa colocação, porque o que acontece? Além de tudo, o compartilhamento do bocal também tem uma série de outras doenças que podem ser causadas por isso. Eu só enfoquei a questão aqui do tabaco, mas ela não é a única. Então é importante que a gente se capacite, que a gente discuta isso. Talvez possa ser até um tema de uma próxima web, a gente discutir isso e como trabalhar isso na escola, como orientar isso, como orientar os grupos de adolescentes, de jovens, e fazer essa prevenção, e quais são os argumentos importantes e que têm impacto. A gente tem que realmente discutir isso mais aprofundadamente. Jaraguá do Sul pergunta até que ponto a impregnação, né, o cheiro que fica nas roupas do fumante pode prejudicar os outros, se esse cheiro que fica, né, influencia na saúde. Então, né, a gente fala do fumo passivo, né, do fumo secundário, e tem gente já discutindo isso, né, que o cheiro que fica impregnado tanto no mobiliário, nas cortinas, quanto poderia estar associado com doenças, né? Mas por enquanto a gente, até onde eu sei, ainda não tem comprovação científica de que isso esteja associado com doença. Enquanto isso, a gente faz a pergunta também de Jaraguá do Sul. Por que não se proíbe, né, se você tem algum conhecimento com relação à cultura, por que não se proíbe a cultura do tabaco no Brasil
ou se é incentivado trocar, ou se pode ser trocado por algum outro tipo de cultura, né? A questão econômica aí. Então, isso é uma questão muito discutida, é ótima essa pergunta. Bom, enfim, nós temos aqui na região sul, nós somos os maiores. O Brasil é o maior produtor de folha de tabaco, é o segundo maior produtor e o principal exportador de folha de tabaco. Então a cultura do tabaco é uma cultura que é importante, né? E a gente tem que discutir isso com seriedade, com maturidade. Ela envolve muitas famílias, pequenos agricultores que plantam fumo. Existe grupos trabalhando muito seriamente com isso. A proibição da folha de tabaco, da plantação e do comércio, um dos motivos que não pode ser feito é porque essa é uma substância lícita e não ilícita, né? Pelo menos ainda é. E não tem nada que nos faça pensar que vai mudar nesse momento. Mas cada vez mais incentivar a substituição ou procurar novas alternativas para a cultura do tabaco, né? Apoiar essas famílias para substituir a produção, porque os fumicultores eles sofrem de diversas maneiras, né? Os agricultores que plantam fumo, eles sofrem de diversas maneiras. Sofrem desde da questão de toda essa relação com a indústria que nem sempre é a mais justa, né? A indústria do tabaco, até a questão de várias doenças que eles têm em função da exposição dessa cultura. Uma delas que talvez vocês conheçam, né, a doença da folha verde do tabaco, ou seja, os plantadores de fumo, eles têm uma doença que é muito semelhante à intoxicação por tabaco, pela quantidade de tabaco, porque existe uma absorção da pele, através da pele da nicotina, né, e eles fazem uma intoxicação por tabaco, e isso não é tão infrequente assim. E isso obviamente tem que ser discutido, a gente tem que estar capacitado nas unidades de saúde a identificar, a diagnosticar essa doença, né? E a reportar ela corretamente, porque, enfim, alguns estados já notificaram surtos dessa doença, e então é importante que a gente saiba identificar, que a gente saiba que ela existe e que a gente possa apoiar esses agricultores que querem parar de plantar fumo nessa transição. E nesses grupos existem grupos, tem um grupo ligado à UFSC que também trabalha com isso, e diversos grupos em nível nacional trabalhando com isso, porque é uma questão muito delicada, né, que a gente envolve o sustento de muitas famílias, mas que tem que ter clareza que sim, tem alternativas para isso. Dr. Pedrinho e Jaraguá do Sul fazem perguntas com relação às gestantes. Primeiro, o Dr. Pedrinho pergunta, afirma, né, o fumo faz muito mal à gestante para os bebês, e por que aí não se trabalhar mais com as gestantes, né? Se você sabe por que não são feitas tantas campanhas, etc., ou até mesmo como conscientizar essas futuras mamães, né? Então, importantíssimo isso, né? Nós temos que cada vez mais enfocar essa questão do tabagismo durante a gravidez, durante a gestação. A minha sensação é que nós da área da saúde parece que estamos com a sensação de que todo mundo já sabe que faz mal e que aí cabe a pessoa que tem o livre-arbítrio de parar se quiser ou não. E não é isso. Na verdade, a gente tem que identificar a pessoa como um doente, né? Ela tem uma doença, ela tem um vício, ela tem dificuldade de parar, porque se ela conseguisse parar, ela já, na maioria já teria parado seguramente. E a gente tem que encarar essa pessoa como uma pessoa que precisa de ajuda, que precisa de tratamento, seja ele qual for, medicamentoso ou não medicamentoso, de acordo com a intensidade, né? Eu não gostaria especificamente de discutir aqui a questão dos adesivos ou da medicação, porque eu acho que isso tem que ser tema para um outro, que não cabe numa resposta, né? Eu corro o risco de ser superficial nessa resposta, mas de qualquer maneira é um tema que é muito importante, a gente tem que ter muita clareza nessas orientações, muita firmeza nessa orientação. A posição do profissional da saúde, ela influencia muito na decisão da pessoa a continuar fumando ou não. Uma arma importante que a gente tem, é a nossa convicção enquanto profissional de saúde, de orientarmos, de conscientizar e de apoiarmos, né, além de tudo, porque nem sempre a pessoa consegue na primeira vez, e a gente tem que ter essa compreensão e tem que ter
capacidade de continuar orientando, continuar investindo nessa pessoa, especialmente numa gestante. Chapecó tem a dúvida, elogiou, né, a webconferência, sua palestra, e aí pergunta se existe algum fator social, econômico ou algum outro fator que associa o aumento do tabagismo feminino, né? Como você falou ali na apresentação, a partir de 2006? Isto. Então, ótima, obrigada por essa pergunta, porque é um tema que é importante que fique claro. Então, na verdade, a gente sabe que está tendo sim uma mudança no perfil do fumante, né? As mulheres estão cada vez mais começando a fumar. Isso tem uma questão social e tem uma questão também relacionada ao foco da indústria do tabaco na propaganda, né? Eu não sei se você se lembra, provavelmente tem gente muito mais nova do que eu aqui assistindo, mas as propagandas do tabaco, elas iniciaram muito voltadas para os homens, né? As propagandas do Marlboro tinha era o macho do Marlboro, né? Era um homem lindo a cavalo, né? E era uma propaganda que remetia a um público masculino, né? Que trabalhava o imaginário masculino. Ao longo dos anos, o que a gente vê é uma mudança do foco da propaganda da indústria do tabaco, né? Hoje em dia a gente tem cigarros como o Slim, né? Slim quer dizer magra em português, né? Slim em inglês, mas, ou seja, o nome do cigarro é isso, que é o que muitas mulheres querem, é ser magra, ou seja, está ali subjetivamente colocando, olha, pode fumar que fumar emagrece. Né? Tem todo um apelo, mesmo que não claro, mesmo que não direto, associado à questão feminina, né? E cada vez mais embalagens atrativas para as mulheres, existe cada vez mais um foco no sexo feminino, e acho que essa questão da prevalência tem a ver com isso. Por outro lado, também tem a ver, não só com isso, né, mas por outro lado tem a ver com toda a mudança do papel social da mulher, né? A mulher está cada vez mais assumindo atividades masculinas e um papel masculino na sociedade, e junto com isso os hábitos, os bons e os ruins, os vícios, os problemas associados a esse comportamento, né? Por outro lado, também tem uma questão de que as pessoas, homens ou mulheres, com baixo nível de escolaridade e de renda, são mais suscetíveis ao tabagismo, né? Então também aí tem uma questão da desigualdade social influenciando no perfil do fumante. Acredito que seja isso, o pessoal estava elogiando bastante ali, parabenizando, né? E não sei se tu queres comentar mais alguma coisa com o pessoal para encerrar. Bom, eu queria agradecer e espero que a gente possa continuar discutindo diferentes temas em outros momentos. Eu estou à disposição, e que vocês tenham ficado com clareza de que, enquanto profissionais da saúde, a gente precisa continuar investindo nesse tema, né? Não ficar com a sensação que muitas vezes eu vejo quando eu chego em alguma unidade de saúde não, a gente já fez muita coisa com tabaco, a gente tem que trabalhar com a questão do álcool, a questão das drogas. Claro que a gente precisa trabalhar com essas questões, mas isso não significa deixar de lado a questão do tabagismo, porque ainda é uma questão muito importante, tanto entre adultos quanto entre jovens e populações específicas como gestante e outros como fumicultores. Então, por favor, levem essa mensagem para os colegas de vocês e para os pacientes de vocês, e eu espero que a gente siga avançando em relação a esse tema. Obrigada e boa tarde para todos.